Saudações, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tudo esteja correndo da melhor forma possível com vocês e com suas famílias. Seguinte, gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto de história geral que é bastante significativo para a formação do mundo contemporâneo. E esse assunto é a Segunda Revolução Industrial. Então vamos lá trocar uma ideia. Para conseguir conversar sobre a Segunda Revolução Industrial, antes eu quero fazer uma retomada. E a retomada é a seguinte: a indústria moderna, tal como nós conhecemos, marcada pela mecanização do trabalho, pela perda do controle sobre o trabalho por parte dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores deixam de ter poder de decisão sobre o seu próprio trabalho, não são os trabalhadores que decidem o ritmo, a quantidade, nem a qualidade, nem as etapas do processo de produção. Todo o processo de poder e decisão a respeito do trabalho passa a ser dos patrões, através dos engenheiros que planejam os processos de produção, através dos fiscais e gerentes de fábrica que controlam os trabalhadores para que os trabalhadores, coletiva e individualmente, trabalhem e produzam de acordo com o ritmo imposto pelas máquinas. Isso começa a nascer, antes do começa a nascer, isso representa o que costumamos chamar de alienação do trabalho. Ou seja, o trabalhador deixa de ter, como tinha na época em que o trabalho era manual, o trabalhador controlava a qualidade porque era a habilidade dele que fazia o trabalho existir, a produção existir. O trabalhador controlava o ritmo e a quantidade, portanto controlava a produtividade do trabalho. Quanto mais esse trabalhador se dedicasse, maior era a produção. Então, o trabalhador tinha bastante poder de decisão e tinha, portanto, bastante poder de barganha, porque até mesmo as etapas do processo produtivo, até mesmo a técnica empregada no trabalho era uma decisão dos trabalhadores. Então, esse trabalhador manual que tinha mais poder, esse trabalhador artesanal que tinha mais poder de decisão, também tinha maior poder de negociação. Ele era um trabalhador mais valorizado, já que dependia da vontade, da habilidade e da postura desse trabalhador o aumento da produção e, portanto, o aumento do lucro dos patrões. Com a indústria, o trabalhador perde esse controle. Isso permite, então, aumentar o poder dos patrões, permite pagar o trabalhador pela hora de trabalho e não pela quantidade produzida. Então, o patrão não precisava mais pagar um salário que estimulasse o aumento da produção. O trabalhador não controla o ritmo e a quantidade. Então, o patrão passa a comprar o tempo de trabalho. E nesse tempo de trabalho, todas as decisões pertencem ao patrão e, portanto, toda a produção pertence ao patrão. Ao trabalhador resta apenas uma remuneração fixa que nós conhecemos pelo nome de salário. Isso faz com que o poder do patrão e o lucro do patrão aumente de maneira exponencial, impossível de acontecer antes da invenção da indústria, faz com que a exploração aumente de uma maneira também exponencial e faz com que a sociedade se transforme. Porque o padrão de consumo muda, dada a qualidade, a quantidade e o barateamento dos produtos produzidos industrialmente. Agora, é importante que a gente lembre de alguns fatores históricos nesse processo de revolução industrial. O primeiro processo histórico que nós precisamos lembrar é que a primeira onda da Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, para ser mais preciso. Só que teve uma restrição geográfica, ou seja, a primeira Revolução Industrial aconteceu apenas na Inglaterra. Depois, no início do século XIX, esse modelo de industrialização da primeira Revolução Industrial começa a se espalhar para outros lugares da Europa, especialmente no norte da Europa. A Bélgica, a Holanda, o norte da França, a Prússia, que é um pedaço da atual Alemanha, mas o berço da Revolução Industrial é a Inglaterra. E por que a Inglaterra? Porque só a Inglaterra reunia as condições necessárias para que isso acontecesse. Só na Inglaterra a burguesia já tinha experiência na produção industrial, ok? Produção industrial artesanal ou produção industrial manufatureira, com máquinas manuais, mas já tinha essa experiência na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra demorou muito para ter colônias mercantilistas lucrativas, demorou muito para ter acesso a especiarias e produtos mercantilistas vindos de fora, porque a Inglaterra não foi uma grande potência colonial pioneira.
Portugal, Espanha, Holanda é que foram. Então, nesse cenário, a Inglaterra teve que tentar um plano B econômico. E o plano B econômico foi dinamizar e diversificar sua economia através da produção industrial artesanal e industrial manufatureira. Então, a Inglaterra já reunia experiência e capital industrial para ser o berço da Revolução Industrial. O segundo elemento é que na Inglaterra a burguesia influenciava e na prática controlava o Estado, controlava o governo, porque a Inglaterra já era um país em que em 1640 com a Revolução Puritana ou Revolução Inglesa, em 1689 com a Revolução Gloriosa, na Inglaterra a burguesia tinha imposto sérias limitações ao poder do rei. Tinha acabado com os aspectos de absolutismo e de antigo regime na política e na economia. Então, na Inglaterra, a burguesia já tinha influência política porque o poder do rei era limitado pelo parlamento. Havia uma divisão de poderes. O parlamento é que fazia as leis e o parlamento é que autorizava criação de impostos e certas medidas governamentais que a monarquia quisesse tomar. Então o rei não governava mais sozinho, governava sob a tutela, sob o controle do parlamento e, portanto, sob o controle da burguesia. Isso significou então que a Inglaterra foi o primeiro país da Europa a aplicar aqueles ideais do liberalismo, especialmente o liberalismo econômico, que dava cada vez mais autonomia para a burguesia pela diminuição da intervenção do Estado na economia. Então não havia leis de proteção aos trabalhadores, mas havia leis de estímulo aos negócios burgueses. Não havia leis com direitos trabalhistas e previdenciários, mas havia leis que garantissem a liberdade do investimento capitalista. Percebe? Então a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial por esses fatores. Repito, a Revolução Industrial, depois de algumas décadas, começa a se espalhar para outros lugares, mas a Inglaterra é o berço desse modelo. E essa primeira Revolução Industrial, ela também é limitada do ponto de vista das suas técnicas de produção. Por quê? Porque é uma indústria rudimentar ainda perto do que nós conhecemos hoje. As máquinas eram apenas máquinas a vapor. A capacidade dessas máquinas a vapor era basicamente de produzir costura, indústria têxtil, e produzir carvão, que era a matéria-prima das próprias máquinas, chamadas de máquinas a vapor, né? Então, quer dizer, nesse cenário, a industrialização ainda era bastante limitada, bastante rudimentar e bastante localizada no século XVIII, na primeira Revolução Industrial. Porém, minha gente, o século XIX vai ver, especialmente na segunda metade do século XIX, vai ver um boom desse processo de industrialização e um boom nesse processo de modernização industrial. Esse boom é o que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial. Tudo bem? Mas antes de falar do que a Segunda Revolução Industrial tem de novo, eu acho importante a gente fazer uma caracterização conceitual, que é a seguinte: o que torna um processo de expansão tecnológica e industrial uma revolução? Ah, professor, eu acho que é a invenção da máquina. Ah, professor, eu acho que é a invenção de novas tecnologias da produção. Ok, isso faz parte do processo revolucionário, mas isso por si só não é revolucionário. Um processo histórico, para ser revolucionário, ele precisa alterar profundamente, desde a raiz. Revolução é um processo de mudança radical. Radical vem da palavra latina radit, que significa raiz. Então é uma transformação profunda que muda desde a base até o teto. E essa transformação profunda, para ser revolucionária, ela tem que alterar todos os aspectos da realidade. Tem que mudar a vida das pessoas. Tem que mudar os sistemas de poder, tem que mudar as formas de produção, tem que mudar a vida das pessoas em sociedade, tem que mudar os valores e as formas de compreensão do mundo, a cultura da sociedade. E a Revolução Industrial vai fazer isso, mas não por causa da sua tecnologia simplesmente, porque, como eu disse, a tecnologia era relativamente rudimentar. Então, o que é necessário acontecer para que haja uma revolução industrial de fato? É necessário acontecer
dois pilares de mudança ao mesmo tempo, concomitantemente. Um primeiro pilar de mudança é a mudança nas técnicas da produção. O que significa isso? Para ter revolução industrial, precisa mudar a tecnologia envolvida no processo produtivo. Para ser possível produzir mais, produzir melhor, produzir em menos tempo e produzir com maior qualidade e menor preço. Para que seja revolucionário é necessário ter uma mudança profunda nas técnicas de produção. Só isso, porém, não é suficiente. Porque isso aumenta o lucro do patrão, ok? Mas não necessariamente muda a vida da sociedade. Aumenta a quantidade de produtos disponíveis com melhor qualidade e menor preço, ok? Mas não necessariamente muda as relações sociais e as formas de poder. Não necessariamente o mero avanço tecnológico transforma a mentalidade e a maneira de compreender o mundo. Para que isso aconteça e a mudança econômica seja uma revolução industrial, além das mudanças técnicas, é necessário que haja também uma reorganização do processo produtivo, ou seja, uma reorganização da forma como funciona o trabalho. Porque a forma como funciona o trabalho, se mudar, muda a vida das pessoas. Muda a maneira como as pessoas trabalham, muda a maneira como as pessoas vivem. Muda a sua relação com o tempo, muda a sua relação com a riqueza. Muda a relação das pessoas umas com as outras. Então a Revolução Industrial não é uma mera invenção de uma maquininha a vapor. A Revolução Industrial é a invenção de novas técnicas de produção, a principal delas é a máquina a vapor, mas é também o desenvolvimento de um novo modo de organização do trabalho e da produção. Um novo sistema produtivo. Sistema é um conjunto de regras que organiza uma realidade. Então um conjunto de características e regras que vai reorganizar a forma de trabalhar e viver nessa realidade industrial, nesse mundo industrial que estava nascendo. E esse segundo tipo de transformação, nada mais, nada menos é que a invenção da fábrica. O que é a fábrica? Fábrica é um espaço de organização da produção, um espaço de organização do trabalho e um espaço de organização da relação entre trabalhadores, matérias-primas, trabalhadores e máquinas, trabalhadores e fiscais, trabalhadores e conhecimentos de engenharia, trabalhadores e patrões, em que há uma concentração e uma organização central das técnicas e dos modos de trabalhar. Então, o que eu estou dizendo concretamente? Eu estou dizendo que a fábrica é uma invenção fundamental para tornar a indústria revolucionária, porque a fábrica reúne no mesmo espaço o trabalhador, ou os trabalhadores, né? As máquinas e equipamentos industriais, as matérias-primas e as fontes de energia para que o trabalho aplicado nas máquinas possa gerar riqueza e produção econômica. Organiza no mesmo espaço os administradores da produção, que são os patrões e os administradores que vão definir o funcionamento do regime de trabalho, os planejadores da produção, que são os engenheiros que vão inventar as máquinas e vão organizar as tarefas a serem executadas pelos trabalhadores no processo produtivo. Então, se está tudo isso no mesmo espaço, que não precisa ser necessariamente espaço físico, o engenheiro pode estar criando isso num escritório, o administrador pode estar administrando no escritório, óbvio, mas isso se reflete no mesmo espaço. Esses princípios de administração, planejamento, organização da produção, vigilância sobre o trabalho, máquinas, equipamentos e trabalhadores funcionando de modo integrado, isso acontece num espaço que é o espaço da fábrica. Então qual é o avanço da técnica da produção na primeira revolução industrial? A invenção da máquina mecânica e a invenção de combustíveis para fazer essa máquina funcionar de modo automatizado, ou seja, um motor autônomo. Então é a máquina a vapor, essa é a grande invenção. E qual é a transformação do sistema de produção na primeira revolução industrial? É a invenção da fábrica e da dinâmica do trabalho vigiado e controlado, onde o trabalhador não decide nada, ele só executa as coisas, ele é só uma engrenagem no processo de produção. É esse o pilar da inovação no sistema de produção, a invenção da fábrica e sua dinâmica própria de trabalho. Tá bom, gente? Então, isso muda tudo por quê? Essa conjugação de dois elementos muda tudo por quê? Não é porque vai mudar toda a forma de produção em todas as áreas, não vai. Como eu disse, a primeira revolução industrial ela é só
Fundamentalmente indústria têxtil. Mas o que ela vai mudar? Ela muda a relação do patrão com o trabalhador. Então nunca foi possível, antes da indústria, criar máquina a vapor e criar fábrica, nunca foi possível o patrão explorar tanto o trabalhador, porque o trabalhador não recebe mais pela quantidade que ele produz. Ele não precisa mais ser estimulado a produzir rápido e a produzir muito no seu tempo de trabalho. Por que ele não precisa ser estimulado? Porque ele é obrigado a produzir rápido e produzir muito. É a máquina que define o ritmo da produção, não o trabalhador. E claro que a máquina não define por vontade própria, ainda não existia isso que a gente chama de inteligência artificial. Então, o que fazia a máquina definir o ritmo e a produtividade do trabalho? O planejamento dos engenheiros e a vigilância dos fiscais e diretores de fábrica. Percebe? Então, o trabalhador perdeu o controle sobre o trabalho. Então, fudeu para o trabalhador, ele vai ser muito mais mal remunerado, porque ele vai fazer uma tarefa simples que é designada a ele dentro do funcionamento da estrutura de trabalho da fábrica, ele vai fazer aquela tarefa. Além disso, aquela tarefa ele vai fazer no ritmo que não é definido por ele. E como ele não tem poder de negociação, porque qualquer um pode aprender rápido e fazer rápido aquilo que é exigido, e tem um monte de gente desempregada que topa trabalhar por salário baixo, esse trabalhador acaba tendo que aceitar um salário fixo por hora trabalhada e um pagamento muito baixo. Então, o trabalhador não vende mais seu trabalho, ele não negocia mais sua habilidade, sua capacidade, sua humanidade com o patrão. Ele virou uma engrenagem do processo produtivo. O que ele negocia é o seu tempo de trabalho. É o tempo que ele está na fábrica se dedicando àquilo que a fábrica, portanto, aquilo que o patrão exige dele. Então, se ele vendeu o tempo de trabalho, o que ele faz no tempo de trabalho nada pertence a ele. O que ele produz não pertence a ele, então o salário dele é fixo e é pequeno. Como ele produz não pertence a ele decidir. Então não é o trabalhador que decide o que vai fazer, quais são as etapas da produção. Então toda atividade intelectual, toda atividade criativa, toda atividade humana, né, de fazer um trabalho que faça sentido, de se dedicar a uma tarefa complexa que exija capacidade de criação e capacidade de compreensão, isso tudo foi roubado do trabalhador. Então ele não decide mais nada, ele não escolhe mais nada, ele não é dono nem dele mesmo dentro do tempo de trabalho, porque ele vendeu esse tempo de trabalho para o patrão. Então até os horários de pausa não é ele que define, não adianta você estar com vontade de cagar, segura, porque não é você que define a pausa para fazer cocô. Tem o regulamento da fábrica definindo isso. Então, gente, isso dá ao patrão um poder inédito e um lucro inédito. Isso muda a vida dos trabalhadores, isso muda a vida da sociedade, porque dentro desse sistema industrial fabril, maquinofatureiro e fabril, usando máquinas mecânicas e organizado na fábrica, o patrão consegue impor uma produtividade gigante que permite a esse patrão vender muito mais produtos a um preço menor, porque ele produz mais sem gastar mais com o trabalhador. Então, se aquele trabalhador em uma hora produz 10, o trabalhador ganha X. Se ele produz 20, ele continua ganhando X, porque ele ganha pelo tempo, não pela quantidade produzida. É o que os marxistas, lembra, chamavam de mais-valia. Pois bem, isso é para relembrar a primeira Revolução Industrial. Então, qual é o nosso lance agora? Eu fiz tudo isso para quê? Para a gente perceber o que torna a segunda Revolução Industrial revolucionária de fato. O que torna a segunda Revolução Industrial revolucionária de fato? É que ela vai ter que produzir transformações nos dois pilares básicos da realidade econômica e industrial. Primeiro pilar, as técnicas de produção. Segundo pilar, exato, a organização do sistema de produção. Então vamos entender cada um desses pilares dentro da segunda Revolução Industrial. Então, o primeiro lance é o seguinte: qual é a grande inovação técnica aqui? Não tem uma única grande inovação técnica. É um tsunami de inovações, invenções técnicas e tecnológicas. Por quê? Porque a grande novidade da segunda Revolução Industrial é a aplicação da ciência no processo produtivo. É a transformação dos mecânicos da fábrica em engenheiros da fábrica. Manja? Então é a invenção da aplicação dos princípios científicos da física, da química, até da biologia, da farmácia, né,
compreensão das interações químicas dos compostos químicos em relação ao homem, em relação a compostos químicos uns com os outros. O desenvolvimento, então, da aplicação dos conhecimentos na física elétrica, na física mecânica, na engenharia, na química de materiais. Tudo isso aplicado na prática vai dar origem às engenharias, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de materiais, engenharia de produção. E é isso que torna a segunda revolução industrial, ou melhor, isso é o primeiro pilar que torna a segunda revolução industrial revolucionária de fato. O desenvolvimento da aplicação do conhecimento científico dentro do processo de produção. Tá certo? Como é que isso vai se dar, gente? Esquece o primeiro tópico aí. Isso vai se dar na seguinte maneira, ó. Vão se desenvolver materiais mais eficientes, mais baratos, mais resistentes e mais leves para produzir e construir as próprias máquinas. Então, ao invés de usar ferro para fazer máquina, que é um metal pesadíssimo e rígido, duro, com pouca flexibilidade, com um grau de resistência grande, mas que se quebra com facilidade, porque não se molda, não se adapta com facilidade, passa a se usar o aço industrial em larga escala. Então isso torna as máquinas mais leves, então é possível fazer máquinas maiores, porque o aço é mais resistente que o ferro, mais leve que o ferro e mais durável que o ferro. Então é possível fazer máquinas maiores, melhores, mais modernas, mais produtivas, que aguentam um tranco maior de pressão, que aguentam um tranco maior de temperatura e, portanto, aguentam produzir em velocidade muito maior e com produtividade muito maior. Além disso, caramba, fugiu. Mas, enfim, o que faz a máquina funcionar também vai mudar. Era o carvão mineral, que gera muito calor, mas vai passar a ser petróleo e energia elétrica, né? E o petróleo e energia elétrica significa o quê? Inclusive energia elétrica gerada pelo petróleo, né? Porque talvez a gente não se ligue, mas o Brasil é uma exceção em relação à sua matriz energética. Lembrei, fontes de energia. O Brasil é uma exceção em relação à sua matriz energética, porque o Brasil tem 70% aproximadamente da sua energia elétrica gerada a partir de usinas hidrelétricas, que é um modo de produção de energia bem mais barato. A maior parte do mundo gera energia termoelétrica, ou seja, energia a partir do calor. E como é que gera energia a partir do calor? O calor, a explosão de combustíveis fósseis, petróleo, né, derivados de petróleo, faz funcionar um motor, tipo um motor de carro, só que gigantão, um motor de máquina industrial. Esse motor faz girar um dínamo elétrico, que é um gerador de energia elétrica, e esse gerador de energia elétrica movimenta as máquinas mecânicas. Então, quer dizer, o desenvolvimento do petróleo é fundamental como fonte de energia, porque é a partir do petróleo que nós vamos ter a principal fonte de eletricidade para a maioria do mundo. E, além disso, o próprio petróleo vai permitir gerar um número infinito de novos tipos de materiais que não são obtidos a partir da natureza, são gerados em laboratório e que usam o petróleo como uma de suas matérias-primas básicas, como, por exemplo, os materiais sintéticos, tipo tintas e corantes, tipo borrachas, tipo plásticos, que não é do século XIX, né, que a segunda revolução industrial ela se desenvolve durante a segunda metade do século XIX e continua se desenvolvendo século XX afora. Então os plásticos são uma invenção do século XX, mas são um desdobramento da segunda revolução industrial. É o mesmo processo de transformação das técnicas de produção, novos materiais gerados a partir da tecnologia científica. Plásticos, acrílicos, materiais sintéticos, materiais químicos, materiais farmacêuticos. Então, por que o Alexander Fleming foi capaz de inventar o antibiótico nesse período? Por causa da revolução da ciência da química aplicada na farmacologia, para desenvolver novos componentes químicos capazes de destruir a vida de micro-organismos que causam infecção, bactérias e tal.
Então, quer dizer, a revolução na química, na petroquímica, que é a química do petróleo, na siderurgia, que é a geração de aço, na física e na química elétricas, tudo isso vai permitir uma verdadeira revolução na capacidade produtiva, porque vai permitir gerar novas e maiores e mais modernas e mais rápidas máquinas que produzem não só tecido, mas são capazes de derreter minérios e metais e fazer a partir deles peças de máquinas, peças de automóveis, peças de equipamentos de tudo quanto é tipo. Então vão inventar máquinas fudidamente modernas que são usadas, claro, versões atualizadas, mas são usadas até hoje, tipo um torno mecânico. Torno, não touro. Um torno mecânico, ele faz o quê? Ele molda peças de metal, desde pequenas peças, placas, parafusos e porcas, até gigantescas peças de lateral de avião, sabe? Então é um negócio impressionante. Então novas máquinas, novos equipamentos, novos materiais, novas fontes de energia, tudo isso pelo avanço da ciência do século XIX. Mas não só isso, né, gente? Também a segunda revolução industrial vai permitir desenvolver cada vez melhores e mais modernos e mais eficientes e mais rápidos meios de transporte e comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão inventar o trem a vapor, o navio a vapor, uma viagem entre Inglaterra e Brasil que levava 1 mês e meio no navio à vela, vai levar 1 semana e meia no navio a vapor. Percebe? Vão gerar novas formas de comunicação, como por exemplo o telégrafo, mais tarde o telefone, que é a emissão de ondas sonoras direcionadas por um sistema de fios de transmissão. Então, o que significa isso? Significa que informações governamentais, planejamento industrial, novas decisões administrativas são transmitidas quase instantaneamente de uma fábrica para suas filiais espalhadas por um território muito amplo. Do governo para esmagar greve, dar ordens militares de atuação e deslocamento de tropas, instantaneamente. Então, o que antes levava 1 semana para chegar uma mensagem trazida a cavalo, agora em 3 ou 4 horas pelos fios do telégrafo, essa mensagem chega, é traduzida e pode ser aplicada. Então, isso é uma revolução profunda que encurta distâncias. Literalmente encurta distâncias, porque os meios de transporte permitem transportar pessoas, mercadorias, matérias-primas, fontes de energia em escala mundial. Não só em escala regional, em escala mundial, de uma forma cada vez mais rápida e eficiente, e os meios de comunicação também permitem a tomada de decisões, a implementação de novidades e as transformações administrativas no processo industrial de uma maneira cada vez mais rápida. Tá certo? Então, isso é a transformação no pilar das novas técnicas de produção. Só que isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. Para a gente ter uma revolução industrial, a gente precisa do desenvolvimento também, olha aqui, de um novo sistema de organização da produção. E isso significa um uso cada vez mais eficiente e onipresente da divisão do trabalho em larga escala, ou seja, simplificar o trabalho executado pelo operário, simplificar para ele fazer mais rápido e para esse trabalhador se encher o saco e fazer greve, se ficar doente e não conseguir trabalhar, ele poder ser substituído com grande facilidade. Então, dividir o trabalho em pequenas tarefas simples e rapidamente executáveis. Essa é a nova lógica. Isso vai dar origem, então, senhoras e senhores, a uma revolução no sistema produtivo, que é a invenção de novas teorias, que vão permitir a hiperexploração do trabalhador. E essas teorias e técnicas científicas da administração produtiva, então vão usar a ciência para organizar o trabalho do trabalhador dentro da fábrica. Essas teorias e práticas vão ser conhecidas como Taylorismo e Fordismo. O que é o Taylorismo? São as ideias de um engenheiro estadunidense que desenvolveu uma teoria sobre a administração científica da produção industrial.
baseada na extrema divisão do trabalho. O que quer dizer isso? O Taylor criou uma ideia que depois vai ser aplicada com muito sucesso durante o século XX. Ele desenvolveu a sua ideia no século XIX, mas a aplicação realmente em massa das ideias do Taylor vai acontecer no século XX. O Taylor vai defender a ideia de que a produção deve ser dividida em pequenas tarefas sequenciais, em que a próxima tarefa complementa a anterior. E o trabalhador, ele deve ser apenas uma engrenagem nesse processo de produção. Então o trabalhador tem que ser ultra especializado. Então o trabalhador aperta o parafuso, que nem o Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Ele aperta um parafuso e ele tem que ser especialista em fazer aquela tarefa aparentemente idiota, mas necessária, de uma maneira muito rápida e sem erros. Então, apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso. Porque o que o Taylor está fazendo é separar, a divisão básica do trabalho é uma separação entre trabalho intelectual e trabalho manual. O trabalho intelectual, que é o trabalho de planejamento da produção, desenvolvimento de tecnologias e administração da produção, esse trabalho tem que ser muito bem remunerado para que ele possa desenvolver inovações que permitam organizar melhor a produção e produzir mais, melhor e mais barato. Então, os engenheiros e os técnicos da produção, eles vão ser especialistas em gerar essas inovações, em criar máquinas mais modernas, em criar divisão de tarefas de trabalho de uma maneira mais eficiente, que não desperdice matéria-prima, não desperdice recursos naturais, não desperdice fontes de energia e gere uma produtividade maior. Então essa galera que inventa o Paranauê, que organiza a produção, que planeja o processo produtivo, é uma galera altamente valorizada. Já para os trabalhadores, não resta fazer trabalho intelectual nenhum. O trabalhador vai ser ainda mais alienado, porque nem pensar ele precisa pensar mais. Ele só precisa executar uma tarefa que foi pensada e desenvolvida por um especialista. Então esse trabalhador vai ser só o apertador do parafuso. Isso permite que ele seja muito... E esses trabalhadores que apertam o parafuso são a maioria na fábrica ainda. Então ele só aperta o parafuso, ele só executa aquela tarefa, então ele é muito mal pago, ele é muito mal remunerado, ele é muito explorado e ele é facilmente substituível. Então isso, a reorganização do sistema de produção, através do que o Taylorismo está propondo, isso vai permitir uma revolução na velocidade, na qualidade, no custo da produção, que vai diminuir pra caramba, porque o gasto com salário vai ser cada vez menor, e a tecnologia vai ficar cada vez maior e vai precisar de cada vez menos trabalhador braçal. E isso vai levar, então, a uma elevação da velocidade e uma diminuição dos custos da produção, o que vai tornar a indústria extremamente mais lucrativa. E aí, o principal industrial, o principal burguês que aplicou esses princípios administrativos do Taylor e, em cima deles, inventou um sistema de produção altamente eficiente, foi o dono das fábricas Ford de automóveis, o senhor chamado Henry Ford. O Ford desenvolveu uma técnica de produção chamada de linha de produção ou linha de montagem, em que, também conhecido como Fordismo, em que o princípio básico qual é? O princípio básico do Fordismo é que o trabalhador não deve se deslocar no processo de produção, porque esse deslocamento faz o trabalhador perder tempo. Então não deve apertar um parafuso aqui, aí lá na outra bancada onde está sendo montado um outro produto e apertar o parafuso lá, aí ele vai para outra bancada e aperta o parafuso ali. O trabalhador deve estar no lugar e é o produto que vai passar por ele para que ele execute seu trabalho. Então assim ele vai seguir o ritmo da produção da máquina, não vai ter como ele enrolar nada. Com essa técnica, o Ford, né, a linha de produção em larga escala, potencializando então o uso das inovações tecnológicas da indústria, ou seja, a tecnologia das novas máquinas, equipamentos, fontes de energia, foi mais bem aproveitada pela reorganização do sistema de produção, que deu ainda mais poder e ainda mais controle do patrão sobre os trabalhadores, e que obrigou esses trabalhadores a serem engrenagens da produção, sem vontade própria e com salários baixíssimos, para aumentar o lucro industrial. Isso fez com que o Ford, por exemplo, se liga, nas fábricas Ford,
o tempo de montagem de um automóvel, eu não estou falando da fabricação de todas as peças desde o começo, tá? Mas depois que as peças estão todas ali na fábrica para montar o carro, levava 36 horas aproximadamente para montar um automóvel numa fábrica. O Ford fez com que, com a mesma quantidade de trabalhadores, usando o Fordismo, a linha de produção, fosse possível montar um carro a cada 2 horas e um pouquinho. Menos de 2 horas e meia. Vamos arredondar para 2 horas, só para poder casar, né? 36 horas com 2 horas. Então, antes montava um carro em 36 horas. Agora, os mesmos trabalhadores recebendo o mesmo salário, portanto, com o mesmo gasto do patrão, produzem um carro a cada 2 horas. Então, para a gente fazer um cálculo, eu vou inventar um valor, tá? Vamos supor que o Ford vendesse cada carro a R$50 mil. Beleza? Então, uma fábrica Ford gastava... Não, esquece o quanto custa o carro. Faz de conta que, para fabricar um carro inteiro em 36 horas, o Ford gastasse, entre matérias-primas e pagamento de trabalhadores, R$100 mil. Beleza? Porque era 36 horas para produzir um único carro. Então eram, sei lá, 100 trabalhadores trabalhando 36 horas seguidas para produzir um carro. Isso fazia um custo do carro entre trabalhadores, pagamento de trabalhadores, pagamento de matéria-prima, pagamento das fontes de energia, R$100 mil. Então, para o Ford ter um lucro bom, ele teria que vender o carro a R$120 mil, vai? Beleza? Por isso que no começo o carro era um artigo de ultra luxo, porque realmente era muito caro, porque ele tinha uma técnica artesanal de montagem e fabricação. Com a linha de produção, nas mesmas 36 horas, vamos supor que o Ford continua gastando R$100 mil para pagar os trabalhadores, junto com as matérias-primas e tal. Só que nessas 36 horas, ele continua gastando R$100 mil, só que agora ele produz 9 carros. Não, 9 nada. Ele produz um carro a cada 2 horas, produz 18 carros em 36 horas. Produz 18 carros em 36 horas. Ele produzia um carro, gastando R$100 mil. Tinha que vender o carro a 120 mil para ter um lucro de 20 mil. Agora, com o mesmo custo, vamos supor que o custo aumentou porque ele gastou mais em peça, né? Então vamos supor que ele gastou 200 mil. Por que ele gastou 200 mil? Porque ele gastou muito mais com as peças, mas ele não gastou nada mais com os trabalhadores, porque os trabalhadores ganham por hora trabalhada, não pela quantidade produzida. Então eles trabalhavam 36 horas, ganhavam X. Continuam trabalhando 36 horas, continuam ganhando X. Só que nessas 36 horas, ao invés de produzir um carro, gastando 100 mil, ele produziu 18 carros gastando 200 mil. Então quanto custou cada carro? Não custou R$100 mil, custou? Se ele tivesse produzido 20 carros, ele teria gastado 20 mil. Então veja, caiu pra caramba o preço. Então o Ford consegue vender um carro agora a R$70 mil, R$50 mil mais barato do que antes. Ele consegue ter um lucro 30 mil mais alto do que antes. Então veja, isso é absolutamente revolucionário. Isso é que é a Revolução Industrial. Não é só a máquina, é a máquina com um novo sistema produtivo que racionalizou e tornou científica a administração da produção. Então, é isso que vai mudar o mundo inteiro. É isso que vai ser a segunda Revolução Industrial. E aí, gente, essa segunda Revolução Industrial vai gerar transformações em tudo. Vai mudar a vida dos trabalhadores. Deixa eu aproveitar enquanto eu estou falando para dar uma limpada nisso aqui. Vai mudar a vida dos trabalhadores. Não está deixando. Por que será que não está me deixando? Acho que por isso. Isso. Vai mudar a vida dos trabalhadores, porque eles vão ser muito mais explorados, ganhando a mesma coisa. Então, vão ser muito mais produtivos, vão ter uma vida muito mais estressante, enlouquecedora, e não vão ter nenhuma vantagem material por causa disso. Vão ter uma vida mais frustrante, porque os trabalhadores não decidem porra nenhuma no que eles fazem.
Mais frustrante porque eles não desenvolvem sua capacidade mental, eles são praticamente, sei lá, animais de produção. Então eles não desenvolvem capacidade intelectual, capacidade criativa, capacidade de porra nenhuma, eles são só executores e cumpridores de ordens. E a vida piora e as condições de trabalho pioram, mas as condições materiais ficam na mesma, né? Os caras trabalham mais, sofrem mais e não ganham mais por causa disso. Melhora para o patrão, obviamente, porque ele tem um controle maior sobre os seus trabalhadores, ele consegue extrair mais valia, ou seja, ele consegue extrair um lucro extra gigantesco, aumentando a acumulação de capital, e muda para a vida da sociedade, porque as pessoas vão conseguir comprar carros melhores e mais baratos de uma maneira que vai mudar o comportamento, mudar o consumo, mudar os padrões de conforto, de vida e até os valores da sociedade, né? Porque antes, numa sociedade em que a produção industrial era limitada, o consumismo não podia ser um objetivo na vida, porque não tinha o suficiente para todo mundo consumir. Agora o consumismo pode virar a base da sociedade capitalista, estimular o consumo, estimular a compra, fazer as pessoas trocarem a valorização do ser humano pela valorização do ter coisas, né? E esse cenário, então, senhoras e senhores, também vai mudar as estruturas da economia. Dá uma olhada aqui. Com essa nova realidade da revolução técnico-científica do século XIX, que é chamada de Segunda Revolução Industrial, a partir de 1860, principalmente, isso tudo está acontecendo, essa nova realidade não vai ficar confinada à Inglaterra, como foi o caso da primeira Revolução Industrial, que foi uma revolução industrial inglesa durante décadas. Aqui, nesse novo momento, imediatamente a industrialização vai se espalhar rapidamente, porque já estava se espalhando no modelo da primeira Revolução Industrial. Então, na segunda Revolução Industrial vai ser quase ao mesmo tempo na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, na França, no norte da Itália, na Alemanha, até na Rússia, que era um país pobre, mas teve um crescimento industrial, e até mesmo fora da Europa, lugares como Estados Unidos e Japão também vão viver a expansão desse mundo industrial. Então, povo do meu coração, essa industrialização vai gerar uma realidade mundialmente nova, porque os países industriais vão precisar de matérias-primas, recursos naturais e fontes de energia que não têm suficiente só nos seus territórios. Então, os países europeus vão precisar de minérios, de metais, de petróleo e vão ter que pegar isso no mundo afora. Então, isso vai gerar uma integração, uma globalização da economia capitalista, porque vai interligar os países, as regiões do mundo pobres e não industrializadas, elas vão ser interligadas às regiões do mundo ricas e industrializadas, porque vão ser fornecedores de matérias-primas e recursos naturais e vão ser consumidores de produto industrial, porque a produção industrial cresce tanto e cresce tão rápido que só a população europeia consumindo não é suficiente. Os países industriais vão ter que forçar o aumento do consumo de produto industrial europeu aqui na América, que já não era mais colônia, eram países independentes, e em lugares que nem tinham ainda uma parceria, uma integração econômica com a Europa, vão passar a ter, tanto para serem fornecedores de matéria-prima e recurso natural, quanto consumidores de produto industrial. E esses lugares do mundo, na África, na Ásia, que não queriam ser dominados economicamente pela Europa, vão acabar sendo dominados nem que for à força. Então, esse processo industrial vai gerar uma mundialização do capitalismo industrial, não porque o mundo inteiro vai ficar industrializado, mas porque o mundo inteiro vai começar a girar economicamente e socialmente em torno da indústria europeia. Ou porque vai depender de vender matéria-prima, produto agrícola e recurso natural para a Europa para poder sobreviver economicamente, ou porque as regiões pobres da periferia vão ser consumidores dos produtos industriais europeus e vão acabar se tornando absoluta, total e completamente dependente do que a Europa industrializada impõe. Então esse cenário chama imperialismo, e esse é o nosso próximo tema, é o tema das próximas videoaulas, é discutir o imperialismo e a imposição do padrão do domínio industrial europeu sobre o mundo, da globalização da economia mundial em torno do poder industrial da Europa, através do imperialismo e do neocolonialismo, de um novo colonialismo.
né, de uma colonização diferente do que foi feita aqui na América, que aqui foi a colonização do século XVI ao XVIII, a colonização mercantilista. No final do século XIX vai ter um novo colonialismo, que nós vamos descobrir o que é em breve. Mas além disso, além desse impacto mundial, e é um impacto também que é um impacto dos benefícios da indústria, né, no sentido de melhorar o padrão de consumo, o padrão de conforto, mas também dos problemas da indústria, porque poluição, esgotamento dos recursos naturais, destruição dos ecossistemas, exploração do trabalho, miséria e desigualdade social também vão se espalhar como realidades mundiais a partir dessa integração do capitalismo industrializado, a partir dessa mundialização do poder econômico e industrial da Europa, tá bom? Agora, também vai ter impacto dentro da Europa, dentro dos países europeus. E esse impacto vai ser no seguinte sentido, de uma ampliação das desigualdades econômicas e sociais. Por quê? Com o aumento da produtividade, da diversificação da indústria, aumenta também a concorrência entre as indústrias. Porque todas as indústrias, todas as empresas que produzem alguma coisa, ou entram no baile da segunda revolução industrial, ou ficam para trás. Então, por exemplo, você imagina uma montadora de automóveis que continue montando o carro manualmente, não através do Fordismo, continua levando 30 horas para montar o seu carro, enquanto o Ford monta um carro em 2 horas. Essa indústria de carro que monta um carro a cada 30 horas vai ter que vender o carro a 100 mil reais. O Ford vai conseguir vender o carro dele a 40 mil reais e ter lucro. O mesmo lucro. Então, o que acontece? Ou as indústrias se modernizam, ou as indústrias adotam o padrão tecnológico da segunda revolução industrial e vão ter que gastar muito, porque essas máquinas são muito gigantescas, usam muita matéria-prima, usam muito recurso natural, usam muita fonte de energia, são gigantescas, são caríssimas. Então, ou as indústrias se adaptam a esse padrão tecnológico, a esse padrão de reorganização do sistema de produção pelo Taylorismo e pelo Fordismo, ou elas não vão conseguir concorrer no mercado e vão à falência. Então, as pequenas empresas industriais, as oficinas de fabricação vão perdendo mercado e vão perdendo espaço por produzirem uma mercadoria pior, mais cara e em menor quantidade. Enquanto as grandes indústrias, que têm enorme capital de investimento para se modernizar, elas vão comprando as empresas menores para acabar com a concorrência. Então, no começo tem uma concorrência grande. Agora, quando algumas empresas se tornam super tecnológicas, elas vão dominando as outras e acabando com a concorrência. Vão centralizando, isso chama a formação de oligopólios industriais, quando poucas indústrias controlam o mercado. Porque essas que têm grande capital vão ter grande investimento tecnológico, vão ter grande produtividade e vão vender muito por um preço mais barato, levando à falência os concorrentes que não conseguirem se modernizar. Então, ou esses pequenos vão à falência, ou vão ter que vender suas fábricas para os grandes. Então, vai tendo uma concentração de capital cada vez maior. Além disso, essas fábricas da segunda revolução industrial, elas são tão caras para serem montadas que um burguês individual por conta própria, ou seja, um investidor burguês, um empresário industrial burguês sozinho, ele não consegue ter capital para tudo isso. Então vai ter que ter a junção de várias fontes de capital, de investimento, para poder desenvolver essa indústria. Então o próprio burguês industrial vai precisar de sócios, outros burgueses que vão juntar o seu dinheiro, vão precisar de dinheiro de bancos, vão precisar de dinheiro do governo para conseguir acompanhar o ritmo da modernização. Mano, como é que faz para juntar tanto capital assim? É aí que o capitalismo vai inventar uma nova divisão dos investimentos dos negócios financeiros. O que são negócios financeiros? É quem financia, ou seja, quem investe dinheiro, é quem empresta dinheiro, é dinheiro que vira lucro só pela circulação do dinheiro. Então vão inventar um novo tipo de mercado financeiro, que é a Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores é um ambiente de negócios, que hoje em dia, pela internet, nem precisa ter um local físico, né? A rede mundial de computadores fornece a possibilidade de você fazer compra e venda de empresas, de sociedade de empresas, dentro da sua casa.
Mas a Bolsa de Valores é um ambiente, seja ele físico ou virtual, é um ambiente de mercado, é um ambiente de negócios, em que quem quiser virar sócio de alguma empresa pode comprar parcelas de capital da empresa, ou seja, pode dar dinheiro para virar um investidor daquela empresa. Essas parcelas de capital, ou seja, esses documentos que garantem que você investiu naquela empresa e virou sócio daquela empresa, se chamam ações de empresa. Então a Bolsa de Valores é o lugar onde se negociam ações e documentos de investimento. Para quê? Para que uma empresa qualquer que queira se expandir possa colocar suas ações, seus pedacinhos de sociedade para vender na Bolsa de Valores, e aí qualquer pessoa de qualquer lugar pode comprar uma ação, virar sócio da empresa. E aí o capital entrando na empresa, essa empresa consegue expandir seu investimento tecnológico. Então as grandes empresas que vão conseguir desenvolver o mundo da segunda revolução industrial são aquelas que conseguem vender suas ações na Bolsa de Valores. Porque essas empresas que vendem suas ações na Bolsa de Valores, elas conseguem receber sociedades anônimas, elas se tornam sociedades anônimas, ou seja, elas conseguem receber investimento de qualquer pessoa que não precisa ser aceito como sócio, assinar um contrato, registrar em cartório, os outros sócios têm que aceitar a entrada de um novo sócio. Isso são empresas limitadas, são aquelas que não têm ações vendidas na Bolsa, são aquelas que têm donos fixos, que só podem entrar novos sócios se os sócios atuais aceitarem. A empresa sociedade anônima não, ela é de capital aberto, não é de capital fechado. Capital aberto significa qualquer um pode investir e virar sócio. Não interessa quem, você não precisa nem ser conhecido, você pode fazer isso de forma anônima. Mas aí, o que rola? Você vai ser dono. Ao fazer o seu investimento, a injetar o seu dinheiro naquela empresa, você recebe um documento, a ação da empresa, que garante que você é dono de uma porcentagem do capital daquela empresa. Então, vamos supor que você comprou 10% das ações de uma empresa. Então, você é sócio de 10% do capital da empresa. Não significa que você é dono de um canto da fábrica. Você é dono de uma parte do capital. Então, se a empresa der um lucro de 100 mil para ser dividido entre os sócios acionistas, você tem 10%, você vai receber 10 mil desse lucro de 100 mil que está sendo dividido entre os sócios. Ou então, na Bolsa de Valores, você pode comprar a ação de uma empresa para esperar a ação valorizar e vender quando outras pessoas que querem ser sócios estiver pagando um preço maior do que você comprou. Então, você compra uma ação por, sei lá, R$10, e você espera. A hora que tiver muita gente querendo comprar a ação dessa empresa, porque a empresa está crescendo, o valor subiu para 15. Então você não fez bosta nenhuma, você só ficou sentado olhando a tela do seu computador. Comprou por 10, vendeu por 15. Claro, você teve que fazer um monte de cálculo, um monte de projeção, acompanhar o mercado de ações. Mas quando eu digo que você não fez bosta nenhuma, eu estou dizendo que você não produziu nada. Você não trabalhou diretamente na fabricação de nada. Você apenas comprou a ação da empresa com valor baixo e vendeu quando o valor foi alto. Então, só nessa de ter feito o negócio certo, comprado a ação da empresa certa e esperado o tempo certo, você ganhou R$5 para cada ação. Então, cada R$10 que você investiu, você ganhou 5. Porra, isso é um ganho de 50% do investimento. Então, é assim que funciona o mercado de ações. E isso é uma invenção do século XIX. Por quê? Porque a segunda revolução industrial torna tão importante o investimento de enormes somas de capital para a indústria poder se modernizar, adquirir as máquinas modernas, se colocar de uma maneira mais competitiva no mercado, que é necessário, então, fazer esse esquema de bolsa de valores, esse esquema de sociedades anônimas, esse esquema de empresas de capital aberto, para que possa ser possível reunir enormes volumes de investimento, para fazer enormes fábricas, enormes modernizações, enormes investimentos em expansão tecnológica. Tá bom? E aí a conclusão é que essas empresas gigantescas que passam a dominar o mercado, elas vão começar a tentar se estabelecer de um jeito
que não permitam que outras empresas cresçam igual a elas para tentar impedir a concorrência. Então você lembra aquela ideia do liberalismo, que falava que o mercado se autorregula porque vai levar um equilíbrio entre todas as empresas pela concorrência? As empresas concorrendo para vender os seus produtos vão ter que desenvolver mais tecnologia, vão ter que vender produtos melhores e mais baratos. Então, a segunda revolução industrial começa a desmentir um pouco essa ideia, começa a questionar um pouco essa ideia. Por quê? Porque essas mega empresas começam a se juntar. Assistam um documentário muito da hora chamado Obsolescência Programada. Obsolescência Programada, é um documentário espanhol, que ele vai dizer, entre muitas outras histórias, eu não vou contar o documentário para você assistir, mas ele vai contar a história de como as grandes empresas do capitalismo se unem para criar acordos entre elas, para evitar a concorrência entre elas e fazer com que os consumidores sejam obrigados a aceitar o que é melhor para as empresas, não o que é melhor para os consumidores. Entre muitos exemplos, eles dão exemplo das fábricas de lâmpada. Eles contam que no começo do século XX, lá por volta de 1900, 1910, as empresas de fabricação de lâmpada já tinham tecnologia para fabricar lâmpadas que nunca queimassem, que durassem décadas e décadas e décadas. E como prova disso, o documentário, eu acho que é do começo dos anos 2000, como prova disso, eles usam a mais antiga lâmpada em funcionamento que se tem notícia, que é uma lâmpada que está num quartel de bombeiros de Nova York. Estima-se que ela foi instalada ali em 1906 e está ativa há 100 anos. Entendeu? Não queimou. Não queimou. Só que o que essas grandes empresas produtoras, a General Electric, a Philips, que é holandesa, a Westinghouse, que é britânica, eu acho, ou alemã, enfim. O que essas grandes empresas fabricantes dessa tecnologia de lâmpadas perceberam? Que se eles fabricassem uma lâmpada que não queima mais, as pessoas não iam mais comprar lâmpada. Só iam comprar lâmpada quando fosse inventada uma nova lâmpada que também durasse eternamente, não queimasse, mas iluminasse melhor e gastasse menos energia. Tipo, uma lâmpada de LED eterna. Aí beleza, as pessoas iam comprar lâmpada nova. Ou então, quando aquela lâmpada que dura para sempre, ela perdesse um pouco a eficiência, porque tem desgaste, né? É impossível não diminuir a eficiência. Então, depois de 40 anos, ela diminui a eficiência e tinha que trocar a lâmpada. Mas você percebe qual é a jogada? Essas empresas iam chegar numa concorrência tão grande entre si para fazer lâmpadas melhores, ficaram tão boas as lâmpadas que falaram assim, opa, não dá para continuar concorrendo. Se a gente continuar concorrendo, o mercado vai ficar menor. Então nós temos que manter o mercado grande, a necessidade de comprar lâmpada grande. Então vamos fazer um acordo? Que acordo? Que as lâmpadas durem no máximo 5 anos ou 3.000 acendimentos. Ou 6.000 acendimentos, não lembro. Isso não é teoria da conspiração, tem documentação que mostra isso. Documentação histórica. Isso quer dizer o que, então? Isso quer dizer a formação de um fenômeno que a gente chama de cartel. O que é cartel? Os professores de geografia do ensino fundamental gostam muito de dar o exemplo dos postos de gasolina da cidade, né? Os postos de gasolina, às vezes, em algumas situações, isso era muito comum de acontecer nos anos 80 e 90, hoje é menos comum, mas eu não duvido que aconteça, né? Os donos de postos de gasolina de uma cidade se juntavam, faziam uma reunião e combinavam, ó, preço mínimo da gasolina X, preço máximo Y. Ninguém vai cobrar nem mais nem menos do que esse máximo e esse mínimo. Por quê? Para ficar todos os postos mais ou menos na mesma faixa de preço e garantir que os consumidores não tenham escolha. Se ele quer abastecer naquela cidade, ele vai ter que pagar aquele preço. Ou então ele vai ter que procurar em outro lugar, em outra cidade. Então essa formação de cartel é o quê? Formação de um acordo entre os empresários e as empresas para combinar um modo de funcionamento, ou para aumentar o preço, ou para combinar padrões de qualidade ou padrões de durabilidade, em que as empresas são beneficiadas para conseguir vender mais e lucrar mais, em detrimento do interesse dos consumidores. Então isso é uma distorção do livre mercado, mas foi o livre mercado que levou a isso. Há uma concorrência, desenvolvimento, opa, vamos fazer um acordo para todo mundo continuar lucrando.
Ah, mas isso é contra o livre mercado. Então, isso é contra o livre mercado, mas é um produto do livre mercado. Né? Outro exemplo. Outro fenômeno que nasce dessa segunda revolução industrial. Se tornou muito comum a formação, e é isso que domina o mundo hoje em dia, de trusts e holdings. Né? O que é uma holding? Holding é uma empresa, um grupo empresarial que tem investimentos muito grandes em vários ramos da economia, formando uma espécie de controle de mercado. A holding, né, ela segura o mercado, tipo a Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola, a Pepsi e uma ou duas outras marcas de bebida, a Ambev brasileira, uma grande multinacional da cerveja. Né, é uma fábrica, é uma marca, é uma holding brasileira que comprou fabricantes de cerveja no mundo inteiro. E controla, é a maior empresa produtora de cerveja do mundo. Né? Então ela meio que domina o mercado. É difícil as pessoas conseguirem comprar alguma bebida que não seja da Pepsi Company, da Coca-Cola Company ou da Ambev. Ah, professor, mas eu não tomo cerveja, eu tomo Guaraná. Guaraná Antártica. Saca? E os trusts são mega corporações também, mega empresas, que controlam toda a cadeia produtiva de determinado tipo de mercadoria. Né? Então, o que acaba acontecendo? Da produção do aço até a montagem final do carro, aquele grupo empresarial controla todo o processo de produção para conseguir amplificar os seus ganhos. Então, essas características de concentração de capital e de controle do mercado sobre as mega empresas, para vocês terem uma ideia, no mundo de hoje, 6 grandes empresas controlam mais ou menos 53% do capital mundial, do PIB do mundo. 6 megacorporações. Você acha que tem realmente livre concorrência no mundo assim? Pois é. Então esse é o mundo que se inaugura com a segunda revolução industrial. Esse é o mundo que se inaugura com a revolução técnico-científica do século XIX. Esse é o mundo, então, que a gente vai desenvolver nas nossas próximas videoaulas. Tudo bem, minha gente? Então é isso por agora. A gente se encontra na próxima oportunidade. Beijão para vocês.